Boa noite, senhoras e senhores, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Sempre a partir das 22 horas e 30 minutos, trazendo para vocês debates sobre diferentes pontos de vista dos temas mais latentes do momento. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. A RDC TV está em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não deixe de participar enviando seu comentário. Se você enviar seu comentário pelo Facebook, ele vai aparecer na sua tela. Se você enviar pelo WhatsApp, através do telefone que está aparecendo nesse momento, nós vamos lê-lo aqui dentro das medidas do possível. No programa de hoje, inicialmente, nós teríamos uma pauta com o professor Darcy Carvalho dos Santos, até anunciamos ontem. Mas, por duas razões, nós modificamos a abordagem. Em primeiro lugar, porque o professor Darcy está meio adoentado. Eu mando a ele de pronto o desejo de pronta recuperação, para que ele possa estar aqui já na próxima semana falando sobre a situação do Estado. E a segunda razão, porque hoje eclodiu na Venezuela um levante liderado pelo presidente autoproclamado Juan Guaidó. E a situação se tornou bastante tensa ao longo do dia. A indefinição ainda é bastante grande e, em virtude disso, nós convidamos 4 especialistas na área para debater o caos instalado na Venezuela e se há possibilidade real e concreta de a situação terminar em um banho de sangue, seja por meio de uma guerra civil ou por uma intervenção internacional. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o consultor em política internacional César Ruedel. Também o internacionalista pela Uniriter Felipe Dessoy. O empresário, escritor e mestre em comunicação Ricardo Sondermann. Internacionalista pela Unicinos Pedro Guedes. Muito bem, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje pela manhã o Juan Guaidó estava na base militar de La Carlota e ele convocou a população e o exército a aderirem a uma insurgência. Inclusive, as primeiras notícias da manhã traziam a informação que o Leopoldo Lopes, que é uma das lideranças da oposição que estavam mantidas presas, tinha se juntado ao Juan Guaidó, ou seja, saído, inclusive, da prisão domiciliar em que era mantido, o que demonstrava, de alguma maneira, o enfraquecimento do regime. Mas, ao longo do dia, a situação foi mudando e as forças militares apoiadoras de Nicolás Maduro parecem ter recuperado um pouco da ação e o movimento que tinha se iniciado com muita força, aparentemente, flopou e agora ninguém sabe mais o que pode acontecer. Eu jogo para a mesa o seguinte questionamento. Foi uma ação impensada do Juan Guaidó propor esse levante hoje? Professor César Ruedel, começo pelo senhor. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, meu caro colega, estimado amigo Sondermann, Pedro, Felipe, os telespectadores da RDC TV. Antes de entrar nessa questão, Macalossi, é importante trazer o aspecto da própria conjuntura venezuelana e a sua história bem recente, né? É importante ponderar para o telespectador que a Venezuela, ela, neste momento, né, ela não possui 2 governos ou 2 parlamentos ou, né, qualquer instituição em duplicidade. Mas a gente vê a mídia comentando que há 2 governos e etc., né? Isso não é possível, né? O que nós temos de fato é uma ditadura de Nicolás Maduro e um governo legítimo de Juan Guaidó, né? Seguindo os próprios preceitos constitucionais venezuelanos da Constituição de 99, mais precisamente o artigo 233, que é aquele artigo que vai dizer da possibilidade de vacância assume o presidente da Assembleia Nacional. Então é isso que nós temos no momento. No caso, o Nicolás Maduro é ilegítimo. Sim, é um ditador, né, ilegítimo, portanto uma ditadura a serviço do regime cubano e de outros regimes que a gente pode falar mais adiante, né? Então é importante salientar isso porque às vezes há uma confusão, Sondermann, né, falando presidente Maduro, não é por aí. Se a gente olhar estritamente o ordenamento jurídico, ou o que restou
do ordenamento jurídico venezuelano, a gente vai ver justamente isso, né? Esse é o cenário. Portanto, nós sabemos que o presidente interino é aquele responsável, o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, cabe a ele, né, movimentar as Forças Armadas. Nós sabemos que os resquícios dessa ditadura de Maduro, ele ainda possui um controle, grande parte, das Forças Armadas. Mas se esperava uma adesão muito maior dos militares a esse movimento de insurgência, acabou não acontecendo. Aí entramos na tua questão, né? Quando perguntas se esta ação do Guaidó foi impensada, né? Eu tendo a acreditar que não. Aqui a gente pode elevar várias hipóteses, né? Que nós temos que entender no momento também é o seguinte: nós estamos nesse estágio numa guerra de inteligências, né? Os serviços de inteligência que estão operando, então a gente está analisando a superfície, né? Esses movimentos que estão acontecendo nas ruas é a superfície do problema, né? Mais abaixo nós temos o primeiro avanço de uma guerra, né? Vem antes que uma guerra ou uma intervenção humanitária, como queiram, que é justamente o conflito entre serviços de inteligência. Quando o Guaidó toma essa decisão de chamar a população para as ruas, para o seu lado, ele antecipa uma decisão que seria um pouco mais adiante, né? Então ele traz, provavelmente, ele recebeu alguma informação muito qualificada de inteligência para tomar essa decisão. Porque aqui nós temos duas hipóteses, Macalossi, que é o seguinte: ou ele toma essa decisão por completo desespero, o que pode ser, né? Está com medo de ser preso, ele toma essa decisão para chamar, ou ele toma essa decisão baseado em serviços de inteligência, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos disse que hoje pela manhã o Nicolás Maduro estava perto de embarcar num voo para a Havana. Sim, houve essa especulação também, um telefonema russo. Exatamente, né? A gente sabe que, a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso, a Rússia possui interesses na Venezuela, isso é uma chaga ucraniana, a gente vai ver. Sim. E a China também é o maior credor, né, da Venezuela hoje. Então, são 60 bilhões. E um comprador de petróleo barato. Né? Então, assim, articulando essa tua questão. Né? Primeiro, eu trago essa questão para a mesa. Nós não temos dois governos, nós temos um governo legítimo, que é o governo do Juan Guaidó, porque aqui a gente está analisando a Constituição venezuelana, a peça de 99, artigo 233. Né? E, na verdade, isso tudo que nós estamos observando hoje é um resquício, querendo ou não, da própria organização das esquerdas latino-americanas, né? Que facilitaram com que esse processo fosse eclodir hoje. Governos, né? Durante principalmente o mandato do PT, né? Que jogaram praticamente a nossa política externa no lixo, né? Adotaram aquela concepção já defasada, né? De um mundo dividido pela linha do Equador, ricos, pobres, né? E aquela concepção sul-sul, né? De ênfase na América do Sul, nos BRICS, esse foi o maior fracasso. Voltamos aos anos 60. Foi o maior fracasso da política externa brasileira, isso é comprovado com números, né? Mas, enfim, aí então essa questão é importante trazer para o telespectador da legitimidade do Juan Guaidó e a questão, a inclinação que eu tenho para responder a tua pergunta, Macalossi, é que ela foi uma ação pensada, talvez ela foi trazida um pouco mais, alguma diferença de dias, né? E talvez ele ter trazido essa ação para hoje, né? Possa ter comprometido o apoio de Forças Armadas que talvez fossem maiores mais adiante, né? Porque aqui a dificuldade é a seguinte: quem organizou essa estrutura das Forças Armadas venezuelanas foi o regime cubano, o Serviço Secreto Cubano. Então eles criaram várias unidades com vários comandantes, não é que nem o Brasil que nós temos um comandante das Forças Armadas. E um general de exército. Né? Então eles têm células distintas que elas não conseguem se articular rapidamente a partir de um comando unificado. Perfeito. Isso para impossibilitar, digamos, uma ingerência externa, consiga coadunar. Ela serve para receber ordens de repressão e ela não tem conexão com outras para receber ordens de sublevação. Isso é uma questão de inteligência que foi trazida pelo regime cubano e foi muito bem orquestrado, né? E gera toda
esse caos, né? Tudo bem. Propositado, né? Pedro Guedes, boa noite. Bom, boa noite aos telespectadores, aos outros membros da mesa. Bom, ao meu ver, a análise que eu faço da questão venezuelana é que, primeiro, ao contrário do professor, entendo que há duas estruturas governamentais em disputa, onde nós temos uma primeira que mostrou crescentes graus de repressão ao longo dos anos, principalmente com a situação econômica se deteriorando, e uma segunda organização com o viés de se tornar autoridade estatal, que se estruturou a partir do desacordo de uma parte da população com as políticas governamentais, mas embarcando um sentimento de grupos políticos já organizados há mais tempo. A oposição venezuelana tem uma história de se colocar contra o governo, de não legitimar o governo, isso vem desde o governo Chávez. Só que entendo que para entender com profundidade a crise venezuelana, não é apenas por essa questão, se há um governo, se há dois governos. Mas sim há variáveis internas e externas que acabaram ajudando a chegarmos nesse estágio. Nós temos, por exemplo, uma economia venezuelana que desde a descoberta das primeiras jazidas de petróleo não foi capaz de se diversificar. É quase como se fosse um caso de doença holandesa, ou seja, uma dependência em um só setor econômico, que chegou a um nível que se viu em poucas situações ao redor do mundo. Mas tu admites que o governo chavista potencializou essa dependência, por exemplo, estatizando, diminuindo, por exemplo, investimentos externos através da insegurança jurídica. Isso não centralizou a questão em cima de um petróleo e mais do que isso, até o petróleo acabou não se tornando um produto essencialmente fundamental na economia e a produtividade, ao mesmo tempo, desta produção de petróleo não caiu exatamente pela ingerência excessiva do governo? Não caiu por ingerência excessiva porque, tirando o fato de que ele passou o controle da principal empresa estatal, a PDVSA, para o controle governamental, ele manteve muitas práticas e muito pessoal de governos anteriores. Então, o que acontece? Muito da questão da diminuição da capacidade de exploração de petróleo venezuelana se deu nos últimos anos com acirramento político, que aí criou uma insegurança jurídica, principalmente após a morte de Chávez, que ficou aquela questão da sucessão, quem vai suceder. Aí, praticamente, colocaram um nome que até um ano antes da morte de Chávez não era muito conhecido, até do próprio partido. E depois com a questão das sanções, que limitou a capacidade de compra de insumos, materiais, o que fez com que ficasse cada vez mais defasada essa capacidade de produção de petróleo. E voltando ao meu argumento que eu estava trazendo, dentre outras dessas questões internas, nós temos um acirramento político que não existiu apenas com a ascensão de Chávez ao poder, ela já existia, só que ela normalmente pautada por grupos políticos do mesmo espectro, grupos políticos à direita que, de maneira semelhante ao caso colombiano, se degladiavam pelo poder. Tanto que houvemos diversos regimes ditatoriais antes do governo Chávez. Então, se for colocar o Chávez, o Chávez seria um ditador, se for considerar ele como ditador, vários governos anteriores também seriam colocados dentro dessa mesma caixinha teórica, digamos assim, ou dessa etiqueta de governo ditatorial. Só o que acontece? As variáveis internas, temos a questão de instabilidade política, a questão econômica, que sempre foi muito restrita, e, mais recentemente, nós temos uma tentativa de ingerência de uma nação hegemônica no hemisfério ocidental. Porque o que acontece? Os Estados Unidos sempre viu o governo venezuelano, desde o governo Chávez, como um governo não amigo. Mesmo em períodos onde eles tinham maior controle sobre reservas de petróleo, não tinham déficit de petróleo que fez eles necessitarem importar mais de outros lugares, eles já viam que é necessário ter, primeiro, as nações do continente americano, dentro não de uma tutela, mas enquadradas como nações mais alinhadas, e, principalmente, a Venezuela, por ter uma grande quantidade de petróleo, chamaria um interesse maior a ter esse país como um regime mais aliado. Então, se for pegar diversas publicações do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Comando Militar do Sul dos Estados Unidos, que foi reativado a partir da década passada, se mostra que um dos objetivos principais é colocar o quê? A Venezuela como uma nação amiga. Não apenas para interesses econômicos básicos, como levar empresas multinacionais ao país, mas também para ter não um controle direto, mas uma certeza maior de que essa bacia petrolífera venezuelana não seria utilizada por possíveis concorrentes na briga pela hegemonia no sistema internacional. Isso também explica a ação de Rússia e Venezuela, inicialmente. Porque o que acontece? No caso chinês, tem a questão do débito, como o professor apontou e o senhor também apontou, de que a China é a principal credora do governo venezuelano, e se o governo Maduro cair, não há, em tese, a garantia de que essas dívidas serão pagas.
E, no caso da Rússia, nós temos uma antiga candidata à potência hegemônica que está voltando no sistema internacional a se projetar de maneira mais ostensiva. Temos o caso ucraniano, como o professor colocou, o caso sírio e outras ações de mais de cunho político do que militar e econômico ao redor do mundo. E isso leva a Rússia a procurar pontos fracos dentro da projeção norte-americana. E qual é um ponto fraco? A Venezuela, dentro do que seria o quintal norte-americano, que é uma nação que há muitos anos desafia a lógica do governo estadunidense e seria, a partir da visão russa, uma boa maneira de tentar causar problemas para desfocar as ações dos Estados Unidos de regiões que a Rússia talvez considere mais críticas, como a própria Ucrânia e a Síria. A culpa não é do regime. Ricardo Sondermann. Pelo contrário, tem uma parcela de culpa. Eu acho que tem o ponto principal inicial, é o que uma frase que o Trump disse. O problema da Venezuela não foi que o socialismo fracassou. O problema da Venezuela é que o socialismo foi aplicado exatamente como deveria ser. O problema da Venezuela não é o Maduro. O problema da Venezuela não é o interesse americano no petróleo. Até porque o fato da Venezuela ter entrado em crise forçou nada como o mercado e a concorrência. Os americanos tiveram que buscar o seu petróleo e hoje os Estados Unidos é autossuficiente. Ele tem reserva suficiente, começou a tirar petróleo do xisto, problem solved, tá? Até porque também o uso do petróleo, a tendência é que ele vai se diminuir ao longo do tempo por novas tecnologias, nova formação de energia e assim por diante, por toda a revolução tecnológica. Bom, o problema da Venezuela não é o Maduro, o problema da Venezuela começa com Chávez, com a instalação gradativa de um regime socialista que foi na verdade, ele não estatizou a PDVSA sempre foi, o petróleo sempre foi algo nacional e estatal, né? A PDVSA... Foi criada nos anos 70. E o grande problema da Venezuela, e vamos levar em consideração outra coisa... Foi criado nos anos 70 pelo presidente que Hugo Chávez tentou derrubar em 1992. A PDVSA, ela, na verdade, o que ela faz? Ela tem o mal de que a Venezuela tinha o petróleo, não desenvolveu outros ramos econômicos, né? Era dependente do petróleo, tanto que a gasolina na Venezuela sempre teve preços ridículos, né? Ela, durante os anos 70, viveu uma certa estabilidade democrática, em detrimento ao período negro de toda a América Latina, de ditaduras no Uruguai, no Chile, no Brasil, no Paraguai, assim por diante. De Ponto Firro. Então, ela sobreviveu a esse período de demência das ditaduras da América Latina no geral, e ela dependia do petróleo. O que acontece? Chávez começa a instalar, então, o regime socialista e começa a estatizar tudo aquilo que ele achava que os empresários estavam... O discurso da esquerda, o discurso falido da esquerda, de que todo empresário é explorador, que todo o burguês, as elites, a nova língua, né, da esquerda. Começa esse processo de deteriorização da economia venezuela justamente pelo encampamento da iniciativa privada. O que era privado passa a ser público e a gente sabe que o poder público é o pior gestor de todos os gestores. Essa é uma realidade. Não tem como dar certo. O exemplo de Porto Alegre. Ontem se aprovou um aumento de imposto para dar mais dinheiro a um negócio que não funciona, quando na verdade a gente deveria estar vendendo estatais, vendendo Carris, vendendo Procempa e assim por diante. Então o Estado vai crescendo, naturalmente a economia se deteriora, porque não tem outro caminho, um Estado grande vai gerando um ambiente corrupto, e hoje o grande negócio da Venezuela não é mais o petróleo, é o narcotráfico. Aquilo que acontecia na Colômbia se transferiu. 2 sobrinhos do Maduro estão presos nos Estados Unidos há 18 anos de cadeia por tráfico internacional de drogas. Então, a gente tem hoje o quê? Um regime ditatorial, socialista / comunista, com uma presença gigante de Cuba no controle do exército, no controle geral da comunicação, da sociedade. Todo o processo fascista, comunista de desarmar a população, de diminuir os meios de comunicação, restringir Mas hoje, na resposta à insurgência, o governo fechou todos os canais de comunicação. Entende? A gente está lidando com uma ditadura comunista que vinha num movimento de tomada da América Latina. Bom, eu acho, dito isto, tá, que o problema é o socialismo, é o comunismo e a deterioração da economia
é uma decorrência de um modelo econômico que não funciona e que nunca funcionou em nenhum lugar onde ele foi instalado, a gente vive hoje uma tragédia. Esquece o petróleo, esquece Maduro, a tragédia humanitária da Venezuela, ela é revoltante. A impressão que eu tenho é que quando Maduro cair, não é mais ser, mas quando, e quando a Venezuela começar a retomar uma certa normalidade, o mundo vai começar a ver as atrocidades e o genocídio que acontecia lá dentro, não com campos de concentração ou esse tipo de coisa, mas com a deterioração completa da alimentação, da saúde. A gente vai começar a ver isso. Assim como os russos, quando foram libertando a Europa, foram descobrindo os campos de concentração e o mundo se deu conta do que estava acontecendo lá, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, a própria BBC não acreditava nos relatos que vinham dos campos de concentração e assim por diante. A mídia, naquele momento, não acreditava. Quando o que for desvendado o que está acontecendo lá, realmente nós vamos nos dar conta de que nós deveríamos ter agido antes. Só para ter alguns dados, né? No geral, a população da Venezuela perdeu, em média, 8 quilos. Não foi um regime, tá? Não foi de dieta. Quando você fala de uma população que perde, em média, 8 quilos, você está falando que as pessoas estão morrendo de fome. Elas não têm o que comer, não tem mais cachorro na rua. Entende? Então, essa tragédia deveria ser prioritária, né? E quando se fala da Síria, quando se fala do Sudão do Sul, quando se fala disso, deveríamos estar falando da Venezuela nas mesmas condições, tá? E o dia que esse regime não estiver mais lá, que vai ser a questão de, sei lá, algumas semanas, um mês, esta verdade florescerá e o mundo vai se dar conta de que deveria ter agido antes. E por hipocrisia não age, né? Porque a esquerda tem todo um desenho, porque há defensores da esquerda arco-íris, né? Com Bernie Sanders, com Sean Penn, com os atores de Hollywood, só que eles não moram lá. A turma da esquerda, quando vai passear em Paris, não vai passear lá, né? Então, eu acho que o que a gente está vendo é a deterioração de mais um exemplo de socialismo e comunismo aplicado, porque nunca dá certo. Nem agora, nem ontem, nem nunca. Felipe Dessoi. Boa noite. Colegas e boa noite, telespectadores. Bem, primeiro, a última vez a gente já acabou falando essa história sobre os dois governos, na última vez que a gente esteve aqui, e eu também discordei, assim como meu colega. E eu ainda assim vejo dois governos, obviamente, porque é inegável, enquanto um apela para uma legitimidade, enquanto o outro apela para outra legitimidade, no caso... Um tem a força... Um pode ter a força da lei, o outro tem a força do exército. Um tem a sua... Constituição venezuelana. Um tem a lei, só que acaba se indo contra a própria Constituição também na questão dos três poderes. Bom, vamos lá, fala. Vamos lá, tragédia humanitária. Vamos lá, Felipe, vai lá. Deixa o Felipe falar. A separação dos três poderes. E aí, se a gente lembrar da separação dos três poderes, a gente vai lembrar que o Judiciário tornou o Legislativo completamente nulo há certo tempo. Mas a gente também tem que lembrar que o Judiciário também foi aparelhado pelo próprio Maduro. Então, a gente tem duas questões muito importantes aqui. O Guaidó tem legitimidade? Bem, de acordo com o artigo mencionado, já tem. O único problema é, se a gente for... ir pela letra da Constituição, assim sendo, a gente também tem que considerar que a gente tem a tripartição dos poderes. Obviamente, eu prefiro 1000 vezes que o Guaidó seja o presidente. Para mim, ele tem a legitimidade, infelizmente, ele não tem a legitimidade de coagir o Maduro a ceder a deposição dele, infelizmente. Outra coisa que o colega Pedro falou... Você acha que a movimentação de hoje ajudou, de alguma maneira, as forças que estão no entorno do Maduro? O César se antecipou talvez em alguns dias, juntou-se alguns milicos ali, ele já achou que tinha apoio suficiente. Eu acredito. Foi pro tudo ou nada. Eu acredito fortemente que foi uma jogada... Não tem como voltar. Foi uma jogada pouco pensada, porque... passar por cima das pessoas com o Urutu, você demonstra um ponto de inflexão importante. Só para concluir, vamos lá. Mas enfim, isso é democracia. É factível que hoje a gente teve uma clara noção de que o governo Guaidó montava essa legitimidade com outros militares já, por exemplo, o pessoal da aeronáutica já começava a dar sinais de apoio a ele e outros já iam desertando para o lado de Guaidó. Só que parece que a partir de hoje, com
esse tropeço que o Guaidó acabou dando, agora possivelmente a estadia do Maduro vai permanecer por algum certo tempo ainda, ao meu ver pelo menos, e agora a gente vai ter um expurgo muito possivelmente de todos os militares que estiveram apoiando o Guaidó, exatamente por esse pulo, infelizmente. E, como eu estava falando antes, a questão de diversificação da matriz econômica que a gente teve durante o período Maduro e Chávez, que não existiu praticamente, eu discordo muito a questão de diversificação, não vejo isso como um grande problema dentro da economia venezuelana. Eu imagino que sim, existe a necessidade de você diversificar até certo ponto, mas isso realmente não precisa ser um quesito chave. O real problema é que a gente vê, já no governo Chávez, a gente viu o congelamento de preços sem tempo determinado. Deixa eu ajudar pelo princípio da caridade argumentativa, meu caro colega Felipe. Na verdade, ele montou uma narrativa para não culpar tanto a ditadura, né, do Maduro. Não foi isso? Quem? O nosso colega Pedro, ele montou uma narrativa para não culpar tanto o regime completamente. A questão que nós temos na Venezuela, o que acontece? Aqui é indiscutível que seja um regime ditatorial. Eu estou concordando com a tese da... É uma ditadura. Sim, indiscutível. Sanguinária como qualquer ditadura. E eu vou até adiante, indo para a área que me é mais confortável falar sobre terrorismo. Eu posso muito bem falar que isso se aplica como um terrorismo de Estado vindo por parte do Maduro, sem A nem B, sem dar uma vírgula ali no meio. Isso se chama terrorismo de Estado. A partir do momento em que ele começa a ter prisões políticas, execuções extrajudiciais... Que já haviam no tempo do Chaves. Que também haviam no tempo do Chaves, apesar de que era menos noticiado. Mas um preso político sempre vai... Nós não temos presos políticos no Brasil. Nós não temos presos políticos, presos de opinião, a não ser o Danilo Gentili. Né? Ele não foi preso. Ele não foi preso ainda. Né? Mas exatamente. Não pega prisão. Mas vamos lá. Nós não temos presos políticos no Brasil. Tá? No momento que você tem um preso político, um preso de opinião, você já não tem mais uma democracia. Porque você não permite que as pessoas se expressem livremente. A gente tem um ponto interessante aí, porque na verdade a gente não está mais falando. Para mim. A gente está falando de instituições fracas. No caso, a Venezuela, pelo jeito, tinha muitas instituições fracas para permitir que o judiciário fosse aparelhado da forma como ele foi. E aí a gente tem toda essa problemática do Guaidó não poder assumir. Exatamente porque, durante o período de Maduro, ele conseguiu aparelhar todo o judiciário. E por pouco também não conseguiu logo mudar a Constituição. Sim. Eu sei que o Pedro tem alguma coisa para falar em resposta ao Edel, mas eu vou fazer intervalo porque nós estamos estourando o tempo. Depois eu passo a palavra direto para ti, Pedro. Nós vamos fazer um intervalo e nós também, na volta, nós vamos mostrar um vídeo que viralizou hoje nas redes sociais. Foi o vídeo de tanques do Exército passando por cima dos manifestantes. Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais. Mande sua mensagem pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Aliás, nós temos uma aqui. Boa noite. Não seria o caso de o Maduro ser processado por tribunais internacionais por violação dos direitos humanos? Comentário do Jorge Berger. Já está sendo. Já está sendo, né? Tribunal Penal Internacional. Ainda não teve prosseguimento, entretanto, o processo, mas ele já responde. Então, esclarecendo aí a dúvida do nosso telespectador. A nossa equipe de produção selecionou para esse segundo bloco o trecho de um vídeo que viralizou nas redes sociais. Hoje, após a insurgência ter se iniciado pela manhã, manifestantes tomaram as ruas de Caracas e foram recebidos da seguinte maneira. Vocês estão vendo no vídeo. Aí tem as tropas que estão se aproximando para de alguma maneira debelar a insurgência, e vocês vão ver daqui a pouco que um desses caminhões vai passar por cima dos manifestantes. Vamos ver se é possível tirar o CG inclusive da tela para mostrar melhor o vídeo. Tá ali então, vocês vão ver ali, olha só que maravilha que é ser um opositor na Venezuela. Simplesmente não tiveram piedade de quem estava ali. Claro que a população,
os manifestantes reagindo com alguma violência, porque afinal de contas eram também tratados. Sim, jogando pedras num tanque. Ali, veja só a delicadeza do motorista, né, ao passar simpaticamente por cima das pessoas. Então tá aí o vídeo. Esse vídeo foi alvo de uma enorme atenção hoje. Foi reproduzido em inúmeros veículos de comunicação e nós também o fazemos aqui no programa em virtude de exposição do que realmente está acontecendo na Venezuela. Eu volto com a palavra para o Pedro Guedes. Pedro. Bom, conforme o colega apontou anteriormente, eu teria feito uma colocação que não culpasse o governo Maduro. Isso é errôneo. Bom, na área de relações internacionais é comum tu pegar um problema e analisar de maneira profunda, colocar não apenas a partir de um ou outro espantalho, uma frase de efeito ou um jargão político. O que acontece? O governo Maduro, conforme eu coloquei no início da minha fala, ele se comporta de maneira cada vez mais repressiva, onde se vê claramente que muitas das características de uma democracia não se aplicam na Venezuela. A questão de ter dois governos, duas entidades tentando se colocar como governo legítimo. Nós temos a questão ainda de um país cada vez mais convulsionado, conforme as imagens que foram mostradas anteriormente colocam que há uma possível perda de controle de alguns elementos das Forças Armadas, porque as forças pró-governamentais de Caracas que agiram para reprimir esses protestos não eram do exército, mas seria quase o equivalente à força policial do país. Ainda que tivesse o apoio das Forças Armadas, não foram eles que fizeram esse primeiro contato com os manifestantes. E muitas características de uma democracia não existem. Não tem nenhuma característica de uma democracia. E quando tu pega um tanque, passa por cima de uma pessoa... Uma degradação... Desculpe, mas primeiro o senhor vai deixar eu colocar o ponto. Tudo bem, o senhor coloca frases de efeito, jargões, e é um ponto que acaba desvirtuando... É uma realidade, é uma imagem. É uma imagem. Citar-se ipsis verbis, né? Muitas características de uma democracia não se aplicam. Sim. Então, quer dizer que tem algumas que se aplicam. Porque acontece, do ponto de vista... Só deixa o Pedro concluir. Pode ter uma eleição totalmente fraudada. Sim. Isso é uma característica democrática, mas que infelizmente não funciona. Democracia não é só voto. Democracia não é só votar. Democracia é todo um processo. Democracia é um processo. Democracia é o cidadão acima do governo. Sim. É um governo que está para atender o cidadão e não o contrário. We the people, né? Sim. O que acontece? A Venezuela, num ponto de vista formal, pelo menos tem divisão entre poderes, a Constituição, ela prevê ao menos freios e contrapesos e tem o componente dos referendos revogatórios. Ou seja, no papel, algumas instituições de democracia existem na Venezuela. A questão é se elas são mal usadas ou se elas são ignoradas. O problema que acontece é que se está tentando mostrar para o telespectador ponto a ponto como é que se desenvolveu a questão venezuelana até o momento, só que em vez de trazer isso para o público, ficam colocando pontos de basicamente quase que um senso comum. Eu acho aquela coisa que não dá para relativizar. Não houve relativização. O assunto de uma democracia. Se tiver um preso político, já não é uma democracia. Se já houver um preso por opinião, já não é uma democracia. Mas tem eleição. Não é uma eleição no momento que ela é fraudada, que ela é frequentemente o Instituto fraudada. Carter, ele deu o aval de eleições regulares para as duas últimas eleições venezuelanas. Aí o que acontece? Se tu pega um dos principais institutos que verificam eleições ao redor do mundo, que tem reconhecimento internacional, dá para dizer que se o governo Maduro já não caminha para uma democracia... Eu não coloquei isso, coloquei que elas foram verificadas e passaram no teste do Instituto. O problema é se eles passaram de maneira plenamente ou não. Mas é importante dizer que a comunidade internacional toda, não apenas o Instituto Carter, mas vários outros institutos o Guardiola reconheceram como fraudulentas. Exato. Exato. Maio de última 2018. de 2018, com certeza. O Parlamento Europeu reconhece Guaidó como presidente. O Parlamento Europeu, ou seja, todo o mercado, toda a Europa. Eu acho, olha, o negócio é o seguinte... A questão envolvendo o Maduro, eu estava analisando em termos históricos, é importante situar, o público teve até um telespectador que mandou um comentário aqui dizendo que como ele foi eleito, o correto seria tirar ele na base do voto. E daí eu vou colocar esse ponto e daí eu gostaria de ouvir a discussão em cima disso, das próximas manifestações. Não há sentido nisso. O Maduro ele foi eleito e depois ele foi reeleito, mas no processo da reeleição ocorreu um ponto ali que eu acho que é importante trazer, né?
entre uma eleição e outra houve a eleição legislativa. Sim. Foi vencida pela oposição. Sim. Maduro não reconheceu a eleição da oposição, convocou uma Assembleia Constituinte originária e essa Assembleia Constituinte convocou a eleição pela qual ele foi reeleito. Então, na essência, ele é ilegítimo. Sim, e a oposição se negou a participar da Assembleia Constituinte. Corretamente. Corretamente. Golpista. Porque é golpista. Mas vem seria cá, mais você vai fácil. ratificar. Desculpa, olha aqui, ó. Eu participo de uma série de organizações liberais, a gente participa da Relial, que é uma rede de organizações liberais, todo mundo, e uma pessoa muito especial, que é o presidente da Fundação Libertar no Panamá, o Surce Pierpoint, eles têm uma rede de recepção dos refugiados venezuelanos que conseguem chegar no Panamá. Os relatos são incríveis. Os relatos de fome, o relato de violência, o relato das milícias armadas, porque a população de bem não pode ter arma, mas as milícias têm armas. Eles são caçados na rua, são surrados na rua. É um regime absolutamente fascista, nazista, da pior espécie. Eu vou te comentar o seguinte, eu escrevi um livro sobre Churchill, sobre a Segunda Guerra Mundial, por quê? Porque a minha família fugiu da Segunda Guerra Mundial, a minha mãe teve num campo de triagem, todos eles fugiram do nazismo. E a gente sabe o que o nazismo gerou, está mais do que documentado. O que acontece na Venezuela é um regime genocida, que resolveu matar a sua população de fome. Não tem nenhuma possibilidade de relativizar isso. Não há nenhuma característica de uma democracia. Agora, como é que esse governo vai cair? Não tem a resposta. Ele vai ter que cair dentro dele. Né? Nenhum país, nem a OEA, nem o Pacto Andino, nem o Brasil, nem a ONU, nenhum desses países tem a autoridade de invadir a Venezuela. A oposição venezuelana que pede por isso. Bom, mas não tem. Nenhum país do mundo tem condições de fazer isso. O que me parece que fica mais claro é que a queda do Maduro vai se dar por insurgência das próprias forças militares que o apoiam. É a única forma. É a única forma. E, aliás, eu acho que ele sai hoje muito enfraquecido. O Maduro, como pessoa, como figura política, como centralizador do regime, sai muito enfraquecido desse episódio. Apesar de não ter derrubado o regime, enfraqueceu a figura do Maduro, porque ele ficou escondido ao longo do dia. Sim. Quem se manifestou publicamente foram os comandantes militares ali e tal. Existe uma coisa que é interessante, é o seguinte: todo o processo de decadência, ele é suave, ele é silencioso, ele é imperceptível, tá? Ele vai descendo. O processo de queda, né, de ruptura, ele é ruidoso, ele é rápido, né, e ele é violento. Vamos olhar o que aconteceu com o leste europeu. O comunismo estava podre, tá? E foi apodrecendo a olhos vistos, até que chegou um belo dia que o muro caiu. A gente imaginou que o muro ia cair, a gente percebeu que o muro ia cair, a gente tinha esperança de que, mas ele caiu independente de qualquer movimento externo, ele tem que cair de podre. Maduro vai ter que cair de podre, parecendo um joguinho de palavras, mas ele vai ter que cair de podre. E ele vai ter que, e agora os próprios militares que porventura venham a retirar ele também são responsáveis por essa ditadura. Até que ponto eles têm um compromisso de restabelecer qualquer tipo de ordem constitucional, mas o que vai sair dali ninguém sabe. Exatamente. Tá? Pode ser que seja uma nova ditadura. Olha o que aconteceu na Síria. Olha o que aconteceu na Síria, olha o que aconteceu no Egito. Então, não necessariamente o desenrolar dessa situação vai gerar algo positivo. Nós temos essa mudança, ocorre a partir de janeiro, né? Quando ele faz a autoproclamação, o presidente interino, respeitando o dispositivo constitucional de 99, artigo 233, e nós temos aí, de lá para cá, são 3 meses, um pouco mais, né? E agora nós estamos chegando aí no zênite desse atrito, né, de inteligências. É isso que está se agravando agora, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né, mais, né? Acredito que não muito, né? Mas trazendo só a questão que essa altura do campeonato, até a China e a Rússia devem concordar que o Maduro no poder não é o melhor caminho. Não. Divergem.
E aí a acho que eles querem manter o Maduro. O problema é, como tu comentaste, né, essas várias células de exército, elas devem ter vários tipos de orientações diferentes. Deve ter uma que é mais pró-Cuba, outra que é pró... O problema é o seguinte, destas células todas, não haverá uma guerra civil entre elas? O Guaidó, ele conseguiu angariar, acho que 5 unidades de militares. Né? Eu não sei quantas são, né? Mas até o meio da tarde, nem o governo brasileiro tinha o quantitativo e o qualitativo, né? De quantas forças são, né? Então é difícil de analisar nesse... E que tamanho que são essas unidades? Quantos batalhões? Quantos, e que tamanho? Né? E que tamanho? Que tamanho são? Puxa a palavra. Porque acontece, o objetivo da Rússia e da China são muito mais pragmáticos, pelo menos para a nossa visão mais ocidentalizada. Tanto que, por exemplo, a China, quando faz empréstimo para um país, ele não pede mudança de governo, por exemplo, não pede mudanças institucionais. Eles veem o jogo de maneira mais crua. E é provável que Moscou e Pequim estejam analisando o jogo com uma calma maior. Não tentam, eles se alinharam de caramba, né? Não apenas pela distância geográfica, mas sim para ter a garantia de manter, num primeiro momento, se possível, manter um governo mais alinhado. Se não possível manter a pessoa do governo, conseguir encontrar alguém dentro da estrutura de regime que represente seus interesses, ou, em caso de queda do regime como um todo, garantir que haja um consenso político que lhe favoreça minimamente. E isso, ao meu ver, é o que guia, num primeiro momento, os interesses da Rússia e da China. E, conforme o professor colocou, a questão do apoio militar ao Guaidó ainda não é muito clara. A princípio, hoje não foi suficiente nem para conseguir manter a posição que eles tinham, que era a base aérea na cidade de Caracas. Tanto que tem alguns relatórios que não se encaixam no primeiro momento. Uns dizem que muitos dos soldados que foram com o Guaidó não tinham recebido completa informação e quando chegaram lá e viram do que se tratava, teriam voltado para os quartéis. Isso é o que o governo diz. Descobriram que a festa não tinha uísque. Seria uma analogia a ser utilizada. Outros colocam que as forças que ele mobilizou não teriam chegado a tempo de conseguir fazer uma resistência maior. Só que uma coisa que tem que se levar em conta quando se analisa um processo como esse. Muitas das decisões que mudam uma situação política às vezes não vêm de cima, que nem a cena do veículo passando pela população. Existe a possibilidade que não tenha vindo uma ordem do comando e dizer, não, vai lá e passa com o carro por cima das pessoas. Pode ter acontecido, entre outras possibilidades, de a guarnição envolvida, o cara ter ou ficar nervoso ou querer passar por cima das pessoas sem necessariamente ligação com o comando central. Mas admite que uma situação como essa... O motivo agora é o que menos importa. O que fica é o fato. Mas você admite uma coisa que fazer uma análise que não aconteceria como se as Forças Armadas tivessem um caráter institucional e não político. No caso... Ele só tomou aquela iniciativa porque aquela iniciativa é tolerada no ambiente das Forças Armadas politizadas da Venezuela. Não é isso? Isso parece ser o caso. Aqui no Brasil, esses militares que... Isso jamais aconteceria no Brasil. Esse músico na saída da favela com 80 tiros, estão todos presos. Estão todos presos. Então, é como você constitucionalmente faz... Uma questão interessante... Só um pouquinho, só que não falou no bloco. Depois, rapidinho. Uma questão só interessante. É que ainda, né, a articulação desses blindados, a gente começou a ver a partir da primeira hora da tarde, certo? Não foi ainda uma resposta a completo do que poderia ser por parte do Maduro. Podia botar helicópteros, por exemplo. Sim, metralhando a população do ar, jogando bomba. Né? Então, por isso que eu digo, esse momento é um momento de guerra, de inteligência, né? Ou de burrice. E eu espero que prevaleça, né, a inteligência do lado do bem, né? Não do lado do demônio. Felipe Dessói. Vamos lá. Ainda não ouvimos você nesse bloco. Faço coro com as palavras do professor César e digo mais, inclusive com o questionamento do senhor Sondermann antes. A questão de democracia, sim, a gente tem uma questão de democracia que ela é institucional, então a gente precisa seguir esses preceitos institucionais sempre, porque se a gente não segue, a gente não é uma democracia tanto do lado do Maduro quanto do nosso lado. Então a gente precisa seguir a letra fria da lei. Contudo, a gente tem o mesmo problema que o colega Pedro colocou. O pessoal do Congresso simplesmente não participou da Constituinte e aí na minha visão, pelo menos, agravou o problema. Você não acha que eles estavam certos em ignorar essa Constituinte exclusiva que foi convocada a partir do não reconhecimento da eleição deles como parlamentares? Com certeza, tem inúmeros problemas nessa última eleição, inclusive porque se a gente for considerar em 2018,
a gente teve maior taxa de abstinência, de abstenção dos votos. E simplesmente a gente teve uma desproporção em percentual de votos para o Maduro e para os outros 2 candidatos que estavam lá. Algo totalmente diferente que a gente teve em 2013. E aí eu faço coro com as palavras do colega Pedro também, que falou que todas as outras foram reconhecidas. Então a gente tem que avaliar a partir daí, e aí a gente começa a ver o claro sinal que a gente teve um golpe institucionalizado. E ele acabou utilizando todas as ferramentas da democracia. E a gente consegue ver que as ferramentas da democracia podem ser utilizadas, sim, para perpetuar uma ditadura. Isso não é totalmente possível. O que me chama a atenção no contexto da Venezuela, e esse ponto da questão institucional é muito importante. Eu sempre digo que democracia ela é mais do que o mero processo eleitoral. O processo eleitoral é a última instância da democracia, o processo finalizador da democracia. Ele é uma característica da democracia, mas ele em si não é a democracia. Democracia é contrato, democracia é respeito à liberdade de opinião, democracia é a possibilidade de exercer o direito político em todo o seu âmbito. No momento, e já há algum tempo, a Venezuela não tem esses pressupostos. Inclusive, nessa última eleição presidencial, a justiça da Venezuela, que é amplamente dominada pelo chavismo, ela rejeitou candidatos de oposição que colocaram na sua candidatura, o que desmoraliza o processo eleitoral. Inclusive, algumas pessoas falam, mas o Maduro foi eleito no mesmo processo eleitoral que o Juan Guaidó. Logo, os dois estão deslegitimados. Não, um foi eleito em um momento e o outro foi eleito em outro momento, ou seja, duas circunstâncias diferentes. Uma eleição para o executivo e outra eleição para parlamentar. Exatamente. São duas questões distintas, até a magnitude logística disso é completamente distinto. Fazer uma eleição para um presidenciável, né, no caso, um ditador, na Venezuela, isso tem uma logística diferente. Fazer uma eleição parlamentar para o legislativo. Então, isso aí cai por terra. Eu queria fazer só um comentário. Uma coisa é a democracia, outra coisa é ter um regime político. O nazismo tinha um regime político, tinha 3 poderes. Né? Tinha um sistema jurídico, tinha leis e as leis eram cumpridas. Então, tinha um sistema que funcionava. Mas era o nazismo. Entende? O fascismo é a mesma coisa, na Rússia é a mesma coisa. Na Coreia do Norte tem um parlamento, tem um judiciário, tem um executivo, o que caracteriza um regime político, mas não caracteriza uma democracia. O processo democrático é uma coisa diferente. O processo democrático é baseado num pilar, às vezes frágil, mas grande, que é a liberdade. Se você não tem a liberdade, você tem um regime político, que pode ter um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, uma presença maior do Estado, uma presença menor do Estado. Tá? Pode ter o Estado que repreende ou o Estado que te repreenda por via de tributação, que é o que a gente vive no Brasil. A gente vive uma ditadura jurídica do ponto de vista de licenças, taxações, tributações, tanto que hoje essa medida provisória que foi lançada, construída pelo secretário Paulo Webel, uma coisa muito interessante, é uma pauta interessante, porque ali tem medidas fantásticas que fazem com que, ao menos as pequenas atividades, não tenham a necessidade de ter alvará, carimbo. Isto é uma medida, isso amplia a democracia, porque isso permite que mais gente entre no mercado, mais gente... Isto permite mais liberdade. Quanto mais liberdade, maior são as letras da palavra democracia. Liberdade tanto política, de expressão, como liberdade econômica. A China tem uma liberdade econômica fantástica, porém, não é uma democracia. Certo? Então, se a gente começar a avaliar isso, a gente pode ter sintonias, diferentes graus de sintonia. Tá? Mas aí você vai ter sempre um regime político. Se ele vai ser uma democracia... Esse é o perigo da relativização. Exatamente. Isso é muito perigoso. Então a gente não pode relativizar. Essa sintonia fina é que destrói o indivíduo. E eu acho que o maior valor de qualquer sociedade, a principal minoria da sociedade é um indivíduo. Este um indivíduo tem um valor fantástico na sociedade. Quando ele é valorizado, toda a sociedade floresce. E quando a gente tem... por isso a gente tem um índice de liberdade, né? A gente tem saiu de 2019 já, saiu de 2019, publicado... lamentável. Do Heritage Foundation, obrigado. Do Heritage Foundation, que analisa 10 itens de liberdade, certo?
E entre eles o grau de democracia e o grau de liberdade econômica. Estamos né? debatendo No Brasil, a a Venezuela gente... fazendo panfletarismo. Não estamos fazendo panfletagem, nós estamos construindo um contexto. Nós estamos dizendo que na Venezuela não há democracia. Não há uma democracia, ponto. Sim, porque a gente está tentando trazer a partir de uma análise ponto a ponto e ficam colocando basicamente um chavão que nem tanto o senhor faz tanto comparação com o nazismo, fascismo, comunismo. Isso é de qual interpretação é isso? Porque o senhor Porque na coloca tudo como uma Venezuela coisa foi só. instalado um regime socialista, comunista, o caminho do comunismo foi um regime socialista que ele é a razão da destruição de toda a Tanto liberdade. é que as Nações e de toda a Unidas, o economia. secretário-geral das Nações Unidas reconhece o presidente Maduro como o presidente do país. Ou seja, A comunidade europeia não. mas, o Brasil não. mas as Nações Unidas é o principal órgão internacional. Ou seja, por mais que tenha Nós podemos inúmeros... começar a discutir, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos da ONU é liderado agora pela Arábia Saudita. A essência não? do reconhecimento Por que de uma que acontece? soberania, a essência do reconhecimento de uma soberania, ela se dá por outra soberania, não por um organismo multilateral. Isso é um princípio do direito internacional público. Tanto que existe Se uma 193... soberania reconhece outra soberania, isso é muito mais importante do que um presidente de uma organização multilateral, que não é a posição de 193 da membros da organização ONU. multilateral. Exato. E que tem nos seus conselhos... Mas eu acredito que as tuas metáforas e analogias e comparações, elas enriquecem o debate. Trazem para o telespectador uma dimensão histórica importante. Nações das Nações Unidas, 50 reconhecem o Guaidó. Outras tantas, em quantidade maior, reconhecem o Maduro como presidente do país. Ou seja, se não há um consenso de toda a comunidade internacional, mostra que a questão não está completamente definida, que ainda tem debate. E uma outra questão, que uma tecla que os dois senhores ficam batendo, que estaria havendo relativização. Não está tendo relativização. O senhor, a Palestina é um Estado? Como? A Palestina é um Estado, senhor? Reconheço a Palestina como um Estado soberano. Vários países não reconhecem. Mas eu não vou trazer isso. Mas isso não vou trazer isso num debate, porque isso é uma coisa pessoal, estou fazendo uma análise. Não, mas é uma incoerência. O problema Você está dizendo que alguns países não reconhecem a Venezuela, por isso ela não pode ser reconhecida. Porque eu estou fazendo uma análise. Aí eu pergunto, a Palestina reconhece, mas outros países não reconhecem. Mas eu não sou chefe de Estado. Entra uma incoerência. O Sudão do Sul é a mesma coisa. O Sudão do Sul passou a existir quando ele obteve o reconhecimento mundial. E assim por diante. Eu estaria sendo incoerente se eu estivesse fazendo uma análise pessoal do assunto. Eu pessoalmente entendo que o governo Maduro tem inúmeros defeitos, não é uma democracia. Só que o que acontece? Vindo para algo que eu também identifico na análise, é que a população da Venezuela está presa numa ratoeira. Tem-se um governo que é autoritário, que é repressivo, conforme os senhores mostraram em alguns momentos aqui, mas vocês, a partir de uma lógica maniqueísta, colocam automaticamente que a oposição é o cavaleiro que são os cavaleiros da esperança. Não são. Ninguém disse isso. Então, a fala dos senhores mostra de ponto a ponto. Não, nós acabamos de dizer que se saiu Maduro, nós acabamos de dizer que se saiu Maduro, a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez fique pior, talvez fique como o Egito, talvez fique como a Síria. Você ouviu essa parte? Num segundo momento, no primeiro momento, o professor colocou, porque as forças do bem. Ninguém falou forças do bem. O professor colocou mais cedo a análise dele. Mas ele não designou o que é força do bem. Não disse o Guaidó é a força do bem. Eu não sei se o Guaidó, talvez o Guaidó seja pior, eu não sei. O fato é que prevalece a tragédia humanitária. Sim, existe uma tragédia do que acontece na Venezuela. Isso deveria ser o foco. É importante focar nos cenários, até porque para ajudar o telespectador da RDC e TV, falarmos aí do que pode acontecer. Vamos falar no próximo bloco, mas eu só queria encerrar esse bloco aqui trazendo uma questão que eu acho que é importante, que é a possibilidade de uma intervenção internacional. Rapidamente, cada um falar sobre isso. É possível que isso aconteça? Começa por ti. Vamos lá. Eu acho improvável, primeiramente, porque você tem que ter o pedido externo, um pedido de dentro, para que essa intervenção aconteça. Então, eu não imagino tão cedo, pelo menos, Maduro ou Guaidó pedindo isso. Pelo menos o Guaidó já pediu, mas eu duvido que se prossiga, pelo menos, na letra fria da lei. Sônego, eu acredito que seria um erro descomunal. Da comunidade internacional. Da comunidade internacional. Acho que seria um erro descomunal. Em que pese a urgência. Mas alguns dizem que não há solução senão por meio disso. Perdão? Alguns dizem que não há solução senão por meio disso. Que o governo se manterá porque ele tem a força armada ao seu lado. Eu temo por uma nova Síria. Tá? Por uma situação como a Síria. Né?
eu acho que seria terrível. Pedro. Bom, eu entendo que ela é improvável, primeiro porque a comunidade internacional não vai pensar no primeiro momento em se engajar num conflito a maneira talvez piorá-lo. Temos exemplos no sistema internacional de intervenções, seja das Nações Unidas ou de alguns outros organismos que não resolveram o conflito. Tanto que uma coisa que o Brasil sempre defendeu, e isso vem desde da segunda metade do século XX, de tentar promover o diálogo entre as partes. Coisa que ainda o Brasil faz, ainda que escolha explicitamente um lado, coisa que normalmente não fazia, principalmente para a América do Sul. E também porque seria difícil encontrar um consenso. Se fossem decidir agora, vamos fazer uma força de paz, imposição de paz ou manutenção de paz, quem iria compor essa força? Só nessa discussão já acabaria inviabilizando o envio, a materialização dessa vontade, se existisse, da comunidade internacional. Com um caso que foi citado várias vezes é o caso da Síria, que várias vezes propuseram fazer forças desse tipo, só que não havia consenso em quem iria compô-la. Então, por isso, entendo que é improvável que alguma intervenção com chancela do sistema internacional aconteça num curto ou médio prazo. César, a pergunta é se é possível, né? É possível. Sim, é possível. O direito internacional público, ele tem alguns princípios, né? Um deles é, se a gente considera, como o Sondermann bem lembrou, é uma crise humanitária. Então, o direito internacional público concede o Instituto da Intervenção Humanitária. Né? Falando de 13 milhões de refugiados. Ou do próprio Instituto da Responsabilidade de Proteger, né? Responsibility to Protect, né? Que é um mecanismo mais odierno do direito internacional público. Então, é possível, né? Não sei se é muito ou pouco provável, mas é possível, sim. Agora, eu vi hoje... Se é desejável é outra coisa. Eu vi hoje nas redes sociais e me assustei um pouco. Forças do bem. Fiquei pasmo com o que vi hoje nas redes sociais, uma massa de internautas desejosos por um conflito armado na região. Alguns irresponsáveis, inclusive, dizendo que era dever do Brasil liderar um esforço internacional. E aqui eu vou citar o nome porque eu acho que tem que ser citado. Uma pessoa que eu respeito particularmente, porque uma bola fora extraordinária, Luiz Felipe de Orleans Bragança, disse que era a responsabilidade do Brasil liderar isso. Eu não gostaria de ver isso sob liderança dos Estados Unidos. O Luiz Felipe de Orleans Bragança vai pegar o seu cavalo e vai empunhar a espada na fronteira? É a pergunta que eu faço, porque assim, a guerra não é brincadeira, a guerra não é coisa para quem usa metralhadora de like. Não é um passeio no parque. Metralhadora de like. Não vai acontecer de os soldados brasileiros irem até a fronteira num conflito cujo resultado é absolutamente imprevisível, para morrer, para que um bando de gente utilizando pantufa em casa fique comentando, dizendo, que bacana, e reclamando caso o resultado não seja o que ele deseja. Então, acho que essa questão do conflito tem que ser visto com muita atenção em virtude do banho de sangue que pode envolver, caso o Brasil participe, muitos brasileiros. E sempre lembrando, para que a guerra seja declarada, o Congresso tem que dar a última palavra. Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas. De volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, debatendo hoje o caos na Venezuela e se há a possibilidade de uma guerra civil ou de uma intervenção internacional no país vizinho. Estão participando da edição de hoje o consultor em política internacional César Wedel, o internacionalista pela Uniriter Felipe Dessoy, o empresário, escritor e mestre em comunicação Ricardo Sondermann e o internacionalista pela Unicinos Pedro Guedes. Eu quero registrar também a presença da minha querida amiga Ana Paula Mejolaro, que está aqui nos estúdios da RDC TV, ela que já participou do Cruzando várias vezes, assistindo o programa ao vivo aqui. Então temos hoje uma presença ilustre aqui na nossa audiência. Obrigado, Ana, pela vinda aqui, sempre é um prazer recebê-la. Muito bem. Vamos voltar aqui para falar sobre Venezuela. Ainda temos aspectos importantes que precisam ser abordados. Eu gostaria de saber qual que é a avaliação que vocês fazem, tendo como base o Brasil. O Brasil, que é o líder regional, é o país mais importante da América do Sul, da América Latina. Os argentinos não concordam com essa tua frase, mas tudo bem, né? Mas a realidade se impõe, né? A realidade se impõe. O Brasil tem um papel importante, lidera o Grupo de Lima, que tem se reunido continuamente para deliberar em relação à Venezuela. Agora, eu não sei, acho que há
uma espécie de contradição interna dentro do governo. Uma ala parece mais com os dentes à mostra, talvez até desejosa de um conflito. A outra ala mais pirotécnica. A outra ala dos militares mais apaziguadora. Eu tive que lidar com outro internauta dizendo, não, o general que não quer guerra, eu chamo ele de pi. Eu falei assim, não é medo de guerra. O general sabe melhor do que você o que é uma guerra, e por isso ele não a deseja. O único general que eu sei que gostava de guerra era o George Patton, só ele. Os outros eu não conheço nenhum outro general que gostasse de guerra. Então eles sabem o que é uma guerra, coisa que muitos internautas não sabem, apesar de todos os internautas, no geral, serem reservistas. Daqui a pouco podem ser convocados aí quando estiverem lá no meio da Amazônia, aí talvez não gostem tanto da guerra. Mas há uma conflagração interna do governo. Até naquele episódio anterior, vocês devem lembrar, que foi o da ajuda humanitária, né? Houve declarações mais abertas de um conflito, de o Brasil participar. O Ernesto Araújo, inclusive, disse que poderia se abrir um corredor para a passagem de tropas americanas. Depois o Mourão assumiu ali a coordenação, botou panos quentes, não esqueçam isso, a possibilidade de zero e tal. Como é que vocês veem a atuação do Brasil nesse episódio e que papel o Brasil pode desempenhar na tentativa de resolução do conflito ou amortização dos problemas observados? Começa esse bloco pelo Felipe. Particularmente, eu vejo uma desorganização gigantesca dentro do Itamaraty, principalmente vindo por parte do próprio Ernesto Araújo. Eu vejo ele com maus olhos, vendo pelo menos a atuação dele, ainda mais no caso da Apex, em que a gente teve um diplomata lá sendo retirado da presidência e foi retirado depois de muita revelia por parte do próprio. E aí a gente teve o caso de, eu não lembro bem o nome do pessoal lá, mas a princípio uma diretora, eu não lembro bem o nome dela, mas que ela tinha poderes maiores que o próprio presidente da própria Apex, a agência de promoção exportadora, a agência que vende o Brasil lá para fora. E a gente vê essa mesma agência sem ter nenhuma viabilização por meio do próprio presidente. E quando você vê no Ministério da Economia, você vê inclusive o secretário Troigo, né, dizendo que não deveria nem ter Apex. Né? Que ela deveria não estar no Ministério das Relações Exteriores, deveria estar no Ministério da Economia. Sim, isso eu concordo, se eu soubesse naquela época que o Ernesto Araújo faria tudo isso, fazendo com que um diplomata de carreira saísse a chutes dentro da Apex. E através disso, isso não fica somente na economia. A gente pode ver, a gente teve o caso que você mesmo falou, em que o Ernesto Araújo falou que era possível uma guerra. Isso por si só, isso já gera compromissos que a gente vai ter. Isso pode ser usado no direito internacional. Aliás, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, fazendo um proselitismo barato lá na fronteira hoje. Coisa lamentável, assim, o filho do presidente tem uma posição duplamente importante. Sinceramente, é uma pena que isso aconteça, porque o que muita gente não sabe é que o Legislativo ele tem essa capacidade de se ampliar para o exterior através dessa comissão da CRE, da Comissão de Relações Exteriores, e pode fazer muito mais do que antes já fez, só que hoje a gente tem o Eduardo Bolsonaro lá fazendo esse trabalho. Obviamente ele faz esse trabalho mais ou menos que nem uma criança faria. A nossa esperança é ter o Marcel Van Hatten como vice-presidente da comissão para segurar a onda um pouquinho lá. Vai precisar de uma corrente assim de ferro maciço, né, para conseguir segurar. Infelizmente o Mourão está fazendo um trabalho exemplar, algo que eu não ia apostar em nenhuma ficha durante as eleições. Mas por quê? Ele foi adido militar na Venezuela, ele tem uma experiência muito grande ali. Ele tem experiência, bastante, claro, mas experiência por si só não quer dizer como ele seria como vice-presidente. E no caso eu avaliei como vice-presidente sem ter uma projeção internacional. E sabendo que hoje ele recebe muito mais que o próprio presidente de delegações exteriores, isso para mim vem com uma ótima surpresa. Aliás, a mim, pessoalmente, o ministro das Relações Exteriores correto para o governo se chama Milton Mourão. Mas tudo bem, né? Alguém vai dizer que eu sou comunista por isso. Sonderman. Bom, o que vai acontecer... Papel do Brasil nesse episódio. O que o Brasil pode fazer para melhorar? Eu acho que o papel do Brasil deveria ser um apaziguador, no sentido de tentar buscar... juntar o maior número possível de países para uma discussão séria sobre o assunto, trazer, de certa forma, Estados Unidos, Rússia e China e a comunidade europeia,
porque é eles que lideram o mundo, certo? E eu acho que esse é um assunto que está caindo de maduro para ser discutido no Conselho de Segurança. Está caindo de maduro. Está caindo de maduro. Literalmente. Para ser discutido no Conselho de Segurança. Se a ONU serve para alguma coisa, a única coisa que poderia ser uma discussão no Conselho de Segurança. E o Brasil poderia levar essa discussão de qualquer forma. O problema é o veto aí, né? Da Rússia e da China. De qualquer forma, eu acho que o papel do Brasil seria esse. Ajuda humanitária, receber os refugiados. O presidente Bolsonaro anunciou um pacote de recursos para lidar com os refugiados que vieram para o Brasil, mais de 200 milhões de reais. Agora, a gente não deve e não sabe os resultados de ter uma interferência militar, nem pensar, de jeito algum. Nós não temos condições de fazer uma guerra, né? Nós não temos condições de armamento. Quem quiser a guerra, que se aliste, vá lá fazer a sua própria guerra. Nós não temos armamento para isso. Tá? E depois eu acho que é uma questão mais humanitária do que uma questão militar. Né? E o papel do Brasil então, talvez ser o conciliador e trazer esses diversos interesses. Mas tu não está falando em conciliação. Nós não temos estatura diplomática. Né? Não tínhamos com Itamaraty de antes, né? E com Dilma, e não temos hoje. Posso fazer um parênteses? Sim, claro. Aliás, a gente não tem política externa há muito tempo. A gente não tem uma linha que se segue. Isso vinha já de FHC. A gente simplesmente não tem uma coluna dorsal que te diga esse é o posicionamento. Mas a gente tinha uma certa representatividade e uma certa visibilidade. Esse governo é muito novo e eles estão perdendo tempo brigando entre si, né? Correndo atrás do rabo, nessas questões. Agora, tu falou antes de conciliação, mas não conciliação entre os atores políticos internos da Venezuela. Não. Estou falando dos atores políticos internacionais Os atores políticos, os atores internos da Venezuela, eu acho que eles são irreconciliáveis. Serão pressionados pelos grandes agentes externos, Estados Unidos, Rússia, China e a comunidade europeia. É esses que dão as cartas. O Brasil não dá as cartas na Venezuela, mas esses dão as cartas no mundo. Esses têm poder para isso. Tá? Então o Brasil pode ser um acelerador disso. O que nós vamos fazer lá dentro? Nada. Tá? É até um problema. Aliás, isso é uma coisa que eu falo. Isso eu falo para quem defende guerra. Quem derruba é o princípio do impeachment. Quem derruba ajuda a governar. O Brasil tem condições de ajudar a governar a Venezuela quando não consegue se governar? Nós temos um governo muito novo para isso. Né? Nós temos dois governos, na verdade. Nós temos um governo que é um lado técnico, que é onde está a economia, infraestrutura, etc. E nós temos o lado pirotécnico, que é onde está relações exteriores e educação. Ideológico. Né? E eles não estão... E a gente tem um problema antes para resolver, que é a reforma da Previdência. Porque se não fizer a reforma da Previdência, não temos nem mais o que discutir. Nem guerra. Nem guerra. Pedro Guedes. Bom, o que o Brasil pode fazer seria principalmente mediação com os atores internos e externos, que é a tradição do Brasil para a América Latina, que o Brasil sempre se colocou como um mediador entre as partes, desde disputas territoriais a conflitos entre vizinhos, e isso é uma tradição que vem desde a época do Barão do Rio Branco, no início do século XX, e que essa é uma tradição que vem se perdendo nos últimos anos. Oswaldo Aranha, com a criação do Estado de Israel, importantíssimo. Sim, e mais recentemente nesse governo pelas escolhas ruins tanto para a liderança do Itamaraty quanto para os cargos de primeiro escalão. Porque o que acontece? Ao fazer essas declarações, como que o colega citou, de o chanceler coloca que é ideal que a gente faça um corredor para tropas americanas, isso enfraquece a posição do Brasil e tira a seriedade. Tu pega, por exemplo, a diplomacia brasileira da década de 70... Se tu me permite dizer, gera um problema interno da Venezuela, porque a partir do momento que você coloca os americanos na jogada, numa ação direta, você estimula os nacionalistas venezuelanos que estão no entorno de Maduro e que não querem os americanos no seu território. Sim, e isso ajuda a acirrar os ânimos, porque por um lado nesse caso tem uma oposição que clama por uma intervenção externa. Aí se um dos principais líderes da região assume essa retórica, está colocando combustível para eles e vai tornar a solução política mais difícil ainda. E não te parece que esse é o erro fundamental da atuação do Juan Guaidó? Ao invés de se abastecer de apoiadores internos, buscar respaldo na comunidade internacional? Sim, porque o que acontece? A sociedade venezuelana não é um bloco. Dentro dos apoiadores do governo de Maduro, tu tem pessoas que, antes do governo Chávez, faziam parte do antigo regime político, foram para o regime chavista e, se necessário, vão trocar de lado. Seria um alvo dessa conduta do Guaidó, não ficar indo de país em país passando o prato pedindo intervenção externa. Voltando para o caso do Brasil. O Brasil é que teria que alinhavar ao mesmo tempo
esses interesses desses atores externos que os colegas colocaram anteriormente, mas ouvindo e levando em consideração os interesses dos atores internos. Tu não faz acordo político e nem conflito civil ignorando um lado. Pega, por exemplo, o caso da Síria, que só começou a se encaminhar para uma possível solução política porque as potências estrangeiras passaram a tentar ouvir, seja membros da oposição ou membros dos diferentes grupos que formam o governo. Durante a Golda Meir tinha uma frase que dizia que a paz é feita entre os extremos. Né? Eu acho que é isso. Sim. Eu posso fazer só mais um parênteses? Também tem que lembrar que, apesar, como o colega falou, a gente tem uma tradição sendo levada. Óbvio, eu falei que a gente não tinha uma espinha dorsal, isso ainda tem, obviamente, a gente tem essa falta, mas a gente pelo menos tem os princípios que nem o Pedro falou. A gente tem o princípio da não intervenção, que está no nosso artigo 4º da Constituição Federal, parágrafo 4º, se eu não me engano, também. A gente também tem a questão de respeitar a soberania dos estados. Então, a gente tem que levar em consideração esses princípios na nossa política externa, e é uma coisa que a Ernesto Araújo simplesmente esquece. Sim. Pedro, só para concluir. E uma coisa que o Brasil poderia fazer na questão da Venezuela, independente da solução política, ajudar a Venezuela a construir uma economia minimamente capaz de se organizar. Porque o que acontece? Uma nação que nunca se preocupou, como política de Estado, em plantar comida, sempre importou, desde o início do século XX, se manter do jeito que está a estrutura econômica, independente se vai ser o Guaidó ou qualquer outro grupo político, daqui a 15, 20 anos a gente vai caminhar para uma outra situação semelhante. Ou seja, o Brasil, além da questão política, poderia se colocar como liderança regional e parceiro de um futuro governo venezuelano, se for o caso da queda do governo Maduro, de conseguir ajudar o país a andar minimamente com as próprias pernas, para não depender de uma commodity cujo preço caiu muito de 2014 para cá, caiu de quase $150 para $40, menos de $40. E também tem a questão que uma medida que o Brasil poderia tomar no curto e médio prazo, tentar um acordo político mínimo para a retirada das sanções contra a economia venezuelana. Mas isso só vai acontecer se o governo do Maduro cair. Eu não acho que vai haver. Sim, mas aí a função do Brasil em tentar ouvir os interesses e conseguir um meio comum, uma base para tentar trazer isso num segundo momento. Porque o governo venezuelano ele tem dinheiro para pagar pelas importações, mas o dinheiro está bloqueado porque qualquer empresa que tem negócio nos Estados Unidos ou na Europa, ele não pode negociar com a Venezuela. Aí o dinheiro fica preso no banco entre terceiros, o que piora a situação. Ou seja, uma medida do Brasil no médio prazo seria negociar uma base política mínima para, num segundo momento, tirar as sanções e fazer com que a população venezuelana, o povo venezuelano, consiga ter dinheiro mais fácil para poder tentar se manter minimamente. Professor Alfredo. Muito bem. Eu acredito, assim, o Brasil ele segue essa tradição diplomática. Lá o Felipe lembrou o artigo 4º da Constituição Federal de 88, sobre a não intervenção, não ingerência, a soberania externa, né? A tradição do Rio Branco evocada aqui também. Rio Branco era um grande entusiasta, inclusive, das Forças Armadas, dizia que uma diplomacia, para ser eficiente, ela tem que ter uma força armada com capacidade de barganha. Né? O que nós temos aí ao longo da história é um completo desmonte, né, a partir de bandeiras mais ideológicas que nós tivemos no governo no passado. Né? Então mas o que surge aqui como ponto de inflexão, acredito, da política externa brasileira em relação a isso, é pleitear a possibilidade de ser aliado à OTAN. Isso já muda por completo como os países vão enxergar, inclusive o Brasil. Como a Rússia, por exemplo, vai enxergar o Brasil, né? Ele puxa outros problemas que estão fora da órbita do hemisfério sul, que sempre foi, digamos assim, o centro nevrálgico da nossa política externa, orientação. Então, isso traz um componente diferente, a questão da OTAN. Dentro do cenário venezuelano, né, apoio internacional o Guaidó já tem, né, em grande medida, já conquistou um grande apoio internacional. E reconhecimento internacional, na doutrina moderna, é um dos reconhecimentos, é um dos elementos constitutivos do Estado. Depois, soberania, território e população. Por isso que eu discordo dessa concepção de que existem dois governos. Não é possível. Né? Nenhum material, seja ele teórico ou empírico, não vai defender esse tipo de tese. É completamente maluca. Né? Não tem dois governos, duas soberanias no mesmo território. Né? Isso não existe. Né? Então, no caso desses, tem dois governos, um em Trípoli, reconhecido pela comunidade internacional e alguns dos principais países, e um outro governo do Marechal Haftar, que é apoiado por outros países. Eu falo da Venezuela. Sim, a Venezuela tem 94 países que reconhecem que foram na posse do presidente Maduro. Ou seja, é uma questão que a base para a discussão não está batido o martelo. É essa questão que a gente está tentando trazer aqui via análise. O reconhecimento internacional ele é um dos elementos.
né? Todavia, o Maduro ele é um ditador, ele não tem mais legitimidade. Conforme o colega colocou, tem Pela diversos meios própria de Constituição. legitimidade. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, Existem vocês meios. podem Agora, assumir que o Maduro tem legitimidade. Seria uma excrescência em termos de concepção do ordenamento interno daquele país. Nós estamos falando de legitimidade internacional, mas eu acho que, em boa medida, parte desses países que o Pedro menciona ainda não reconheceram a legitimidade da oposição ao Maduro, talvez por estarem na esfera de influência da China e da Rússia. Também, Os países mais importantes do mundo, à exceção da China e da Rússia, reconhecem Exatamente. o Guaidó. E assim, Isso é um depois, fato. A comunidade europeia Mas por medo, receio, ainda não a reconhece. população já começa massivamente a apoiar. O único ponto agora são as Forças Armadas mesmo, que tem esse problema que tem o monopólio da divisão. força. Aí daí o erro. Tu não achas que é de excessivamente células. pautada pelo apoio internacional a atuação do Guaidó, quando deveria se buscar o É entendimento o que ele com as tem que forças reverter militares? agora. Mas isso É o que difícil. ele tem que reverter agora, por isso que eu digo, né? A gente vai ver em que medida esta questão da inteligência vai trabalhar a favor do Guaidó. Né? Em que medida os comandantes vão começar a apoiar, porque isso é um processo lento, não é um processo que vai acontecer amanhã, até que essas unidades todas possam apoiar o governo. Tem a questão do ministro de Defesa também, o posicionamento Um dele. pequeno parênteses, tu Mas tem o que também... está se observando, desculpa, o que está se observando, né, é um caminho sem volta, né? E Para tem- queda só para te do- colocar uma coisa extra. E não só isso, dentro dos militares tem toda essa corrente do narcotráfico, que tomou conta dos militares e que se beneficia do narcotráfico e que está nessa atividade. Assim como era na Bolívia, assim como as ditaduras da Bolívia estavam envolvidas com o narcotráfico. uma questão Então, importante. até que ponto tu tem o exército que é profissional e aí tu tem o outro lado, um exército que é narcotraficante. que virou Então, uma milícia esta narcotraficante. disputa no cerne, na alma do exército também deve estar acontecendo, porque é aí que pode ter o campo para uma guerra civil. Bom, sim. César, só conclui rapidamente, porque nós estamos no minuto final do programa e nós temos que encerrar. Então, a questão importante, hoje saiu uma notícia mais para o início da tarde, que o Leopoldo Lopes, né, havia solicitado o asilo na Embaixada chilena. Agora parece que essa informação reverteu, ele não solicitou, porque isso já muda um pouco o próprio tabuleiro da configuração interna. Claro. Se ele pede o asilo Mau sinal. na Embaixada, em termos de inteligência é ruim. Né? Mas agora, se ele recuou e, na verdade, e não pediu, né, pode ser que amanhã um novo cenário comece a se desdobrar. Né? Muito bem. Eu gostaria de agradecer enfaticamente a presença... Pô, já acabou. Já acabou. É 1h30, mas é assim, né? E hoje eu não derrubei nenhum copo, viu, Beto? Então veja só que avanço. Eu gostaria de agradecer ao César. Obrigado, César. Obrigado, Macalossi, pelo convite. Né? Parabenizo todos os debatedores e mando um abraço para os telespectadores. Né? Obrigado, Felipe, também pela participação. Obrigado, Macalossi. Prazer estar aqui. Ao Ricardo também. Agradeço. Obrigado, Macalossi, parabéns pelo programa e um abraço aí. Sucesso, todo sucesso do planeta. Muito obrigado. E também ao Pedro. Agradeço ao público e aos debatedores. Obrigado. Muito bem. Debatemos aí um pouco sobre a Venezuela. A situação continua, né? Virou uma novela venezuelana, não é bem uma novela mexicana. O que se espera é que não haja derramamento de sangue, ou se houver derramamento de sangue, seja o mínimo possível para que... mas é o que provavelmente vai acontecer, né? E nós voltamos amanhã a partir das 22h30. Mesmo com o feriado, amanhã o programa é ao vivo. Nós vamos falar sobre relações de trabalho. Acho que o dia pede o tema. Então amanhã a partir das 22h30 aqui na RDC TV. Boa noite a todos e até mais.